Então vamos lá. Algumas dificuldades, algumas traumas que a gente tem na hora de escrever corretamente, né? Que dificuldades, as principais dificuldades que a gente identifica no candidato, no aluno. A escrita ela é diferente da fala. Mas, Cláudio, a gente não fala a língua portuguesa, como que ela é diferente da escrita para a fala? Meu amigo, a gente quando está numa linguagem mais informal, coloquial, né? Que não é uma linguagem errada de usar, não. Ela é dentro de um determinado contexto, dentro de uma adequação linguística, está perfeito. Você pode usar as gírias, por exemplo. Você pode fazer algumas transgressões, como iniciar com pronome oblíquo, que você não poderia começá-lo num texto formal, né? Num texto em si, na escrita, você não pode. Como me empresta, te amo, me dá, amo-te, empresta-me, dê-me, ou dá-me, enfim, é desta forma que a gente escreve. Quando eu falo porquê, eu não preciso dizer se esse porquê é junto, separado, com ou sem acento. Quando eu digo que fui à escola, não tem que dizer, ó, esse A tem acento grave, indicador de crase. Não, mas quando eu escrevo, sim, preciso. Então isso é o dificultador, né? Eu digo que vou comprar 1 quilo de berinjela. Maravilha, essa berinjela com G ou com J. Na hora da fala eu não preciso exemplificar. Então, a escrita ela é diferente da fala nesses aspectos. A fala ela é mais solta, então isso é um facilitador na hora da oralidade, mas na hora da escrita é um dificultador, porque eu não posso trazer isso. Além de todas as expressões, né? Quando eu falo, eu dou uma entonação, eu tenho as expressões faciais e todas as expressões corporais como ferramentas de exclamação, de interrogação, de insatisfação, enfim, lá no texto eu preciso marcar, eu preciso usar a pontuação, os pontos, as vírgulas, enfim, tudo de maneira correta para fazer as pausas longas, não longas, as exclamações, as perguntas. Então olha quanta diferença eu tenho, quantos dificultadores eu tenho para língua escrita que eu não tenho na língua falada. Certo? Então, esse é uma dificuldade de escrever. A gramática normativa, ela determina regras e normas a serem seguidas. É um pouco o que eu já falei, né? Se você tem um acento indicador de crase, você tem todas as regras sintáticas, as concordâncias, as regências verbais. Eu não vou no banheiro, eu vou ao banheiro. Então, isso tudo dentro não que seja correto falar vou no banheiro, mas informalmente, vou lá no banheiro. Isso passa, né, gente? Vai embora. Mas na hora de escrever não passa de jeito nenhum, sobretudo na redação do Enem, que é um texto formal. Transcrever o discurso ou pensamento. Isso é uma dificuldade. Quem nunca passou por uma situação, eu já passei. Até mesmo numa prova, não necessariamente uma redação, está lá a questão, prova de geografia. Não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, né? Faça latitude, longitude, não sei o que, ou na latitude tal, longitudinal, fica... E aí, eu até sei, mas na hora de escrever, ou qualquer outra pergunta, uma interpretação de texto, entendi um texto, mas caramba, e na hora de botar no papel, né? Essa é uma dificuldade que nós temos. E uma das dificuldades, na verdade, a falta da leitura acarreta muito tudo isso. Quanto mais você lê, mais vocabulário você terá, você verá como as palavras são escritas, o contato com as pontuações, com toda uma gama de conteúdos que são relacionados a uma gramática, além de exercitar o seu pensamento racional e crítico, o seu poder de interpretação e de argumentação. Então, você precisa ler, meu amigo. Leia, minha amiga, leia jornais, leia livros, assista telejornais, semanários. Que são semanários? São essas revistas, a Veja, a Época ou qualquer outra, até para você ter um entendimento do mundo, não ser uma pessoa alienada, aquela que não sabe o mundo em que vive, né? Não está antenada com as mudanças que o mundo vem sofrendo no seu dia a dia. Isso é natural. A história é viva, ela acontece a todo instante.
certo? Então, são algumas das dificuldades na hora de escrever. Para a gente continuar falando sobre o entendimento de um texto e depois, consequentemente, com a produção do mesmo, a gente precisa estar atento a alguns detalhes, algumas teorias até da língua como um todo e da linguagem. Então, por isso, falar um pouquinho para vocês da linguagem, da língua e dos signos linguísticos. Esses 3 tópicos que vão nos levar lá na frente para o entendimento do mecanismo da língua propriamente dita, da nossa língua mãe, que é a língua portuguesa. A linguagem, o que seria a linguagem? O que me interessa aqui, interessa para a gente, enquanto estudiosos de língua portuguesa, né, é a linguagem humana. Claro que tem teóricos que dizem que existe a linguagem dos animais, por exemplo, e até acredito que haja. Afinal de contas, o cachorrinho vem abanando o rabinho por algum motivo, né? E todas as outras maneiras de comunicação, assim por dizer, no mundo animal. Mas não me interessa essa linguagem, essa linguagem animal não nos interessa. O que me interessa é a linguagem humana. Então, mesmo aquela pessoa que não tem instrução, até mesmo o analfabeto, né, ele vai saber que quando essa luz está vermelha no semáforo, né, dependendo do local do Brasil, né, gente, aqui no Rio a gente chama de sinal, mas o semáforo, o farol, o sinaleiro, dependendo da sua localidade, né, meu amigo, minha amiga, a gente tem o sinal vermelho para parar, o sinal verde para seguir, um aperto de mão, na nossa cultura é uma saudação ou a concretização de um negócio. Existe o beijo em outras culturas, inclusive entre homens, né? Sem problema algum. A questão da placa indicativa de que algo é proibido, aqui no caso, sinalizando a proibição do cigarro, do uso de cigarro, do fumo, e tudo isso aqui usando uma linguagem, uma linguagem não verbal. A gente tem a linguagem não verbal, que é isso aqui totalmente, tudo isso aqui é não verbal, e a verbal, que é aquela que nós utilizamos a palavra. Aí já a gente precisa da língua para isso. E a língua, o que seria a língua? A língua faz parte da linguagem, está contida na linguagem. Ela vamos imaginar a história do homem, né? O homem surge, dependendo da teoria, seja ela qual for, criacionista ou evolucionista, o homem surge e precisa interagir com o semelhante. O convívio social é criado, o convívio social. Então, ele precisa criar códigos e mecanismos. E, em algum momento na história, esses grupos sociais, eles eles vivem em localidades diferentes e eles criam códigos entre si. Esses códigos entre si são as línguas. Lá o nosso latim, que vai dar origem à língua portuguesa, mas vamos falar de língua portuguesa, é um código. Quem decifra o código língua portuguesa? Os falantes, aqueles que conhecem a língua portuguesa. Se eu estivesse falando em alemão, tirando um amigo ou uma amiga que saiba alemão, provavelmente poucos entenderiam, porque nós não dominamos o código alemão, ou o francês, ou o inglês, ou o japonês, ou o mandarim, enfim. Então a língua é um código de determinados grupos que só aqueles grupos conseguem decifrar. Eu posso aprender esse código? Claro, como qualquer código eu posso aprendê-lo, certo? Esses códigos esses códigos linguísticos são chamados de língua. E o signo linguístico? O signo linguístico é da língua, faz parte da língua, tá? Então, signo linguístico para língua, língua para linguagem, que é dividido em significante e significado. O significante é a palavra dita, escrita, né? Olha, a junção dessas letras forma a palavra mesa, que vem à minha mente o quê? Algo parecido com isso aqui, que é o significado. Posso ter mais significante para um significado? Sim, vai depender do número de quantos códigos você saiba. Por exemplo, eu sei em inglês the table. E, se não me engano, nas minhas aulas, lá do meu ginásio, na 6ª série, isso faz tempo, moçada, nas minhas aulas de francês, se não me engano, também em francês escreve-se assim. A diferença é que a table, né? A table. Então, olha,
Se eu sei o inglês, eu sei esse significante, o table, que será esse significado. Em francês, se alguém me disser table, eu sei que é este significado. Então eu tenho tantos significantes quantos códigos, dependendo do número de códigos que eu consiga decifrar. Todos eles serão para o mesmo significado, tá? Isso é um mecanismo da nossa língua, o signo linguístico. E como a língua não é uma coisa, né, a língua portuguesa, nosso país é imenso, né, muito grande, então a gente não tem uma língua falada igual no Brasil todo. Nós temos as diferenças, as variações marcadas, essas variações pelo sotaque, variação geográfica ou regional marcada pelo sotaque, uma variação social e cultural que marca, que ela é marcada por ideologias, questões políticas, econômicas no indivíduo, e a não aceitação de um falar que é diferente do meu, assim como a aceitação de uma cor de pele diferente da minha, de uma religião diferente da minha, isso poderá gerar preconceito. Então, a não aceitação de um falar diferente do meu é um gerador de preconceito linguístico. Deverá ser combatido como qualquer outra forma de preconceito. Os gêneros textuais. Já que a gente está falando, estamos falando de texto, de interpretação de texto, a gente tem alguns gêneros aqui, que é o cartaz, a receita, a notícia, o anúncio, a carta editorial e mais um monte, o bilhete, a bula, enfim, tantos outros gêneros, nós chamamos esses gêneros de discursivos. E os gêneros literários, que fazem parte da literatura, a gente pode dizer que é arte, né? A arte da palavra, a literatura é a arte da palavra. Então a gente pode dizer que esses aqui são os gêneros textuais de literatura, de literais, ou literatura, o épico que narra as epopeias, as grandes histórias de heroísmo. A gente tem como exemplo as grandes epopeias, a Ilíada, a Odisseia, a nossa epopeia de língua portuguesa, os Lusíadas de Camões, a Eneida e outras grandes histórias e grandes feitos. A lírica, que é a mais ampla, em que tem os textos carregados do chamado lirismo, que pode ser um sentimento amoroso ou não, enfim. A dramaticidade do dramático, da comédia e do drama propriamente dito, né? Então, são os três textos literários, né? Os três gêneros de textos literários. Importante saber, a gente já começou a ver a diferença entre um e o outro para um entendimento de qual o objetivo da mensagem, né? Então é importante sabê-los, pelo menos um pouquinho de cada um deles. O contexto. Gente, isso para prova objetiva também é fundamental o entendimento de um contexto, tá? É a relação entre o texto e a situação em que ele ocorre dentro do texto. É o conjunto de circunstâncias em que se produz a mensagem que se deseja emitir, lugar e tempo, cultura do emissor e do receptor e etc. É que permitem sua correta compreensão. Eu só tenho como compreender corretamente um texto se sei e se entendo o contexto ao qual ele foi escrito. Por isso que você, meu amigo, minha amiga, nas aulas de literatura, leia um contexto histórico. Como é que você vai saber por que o camarada escreve daquela maneira, de uma maneira depressiva ou de uma maneira extremamente amorosa, com questionamentos espirituais, se você não entende, se você não sabe o contexto, a sociedade que ele vive naquela época, o que está acontecendo? Está acontecendo uma guerra, por isso que esse cara só fala em morte e em armamento bélico dentro do poema dele. Está se vivendo uma reforma religiosa, uma contra-reforma, por isso que a espiritualidade está presente ali. Então, tudo isso aqui é o contexto em que é escrito. Por isso a importância da leitura de revistas, de jornais, porque você não ser alienado, sabe? Isso aqui foi escrito, você vai lá no rodapé do texto e vê, foi escrito em determinada data, por determinada pessoa, isso foi divulgado numa revista, por exemplo, super interessante. Então, isso aqui é um artigo científico, né, de divulgação científica. Então, tudo isso é fundamental. Esse contexto ele é fundamental para a compreensão do texto.
A importância da leitura. Depois de falar tudo isso, já ficou bem claro que a leitura ela é fundamental para a compreensão de um texto, né? Assim, o exercício da leitura, para você ter uma boa compreensão e entendimento do texto, você pega um texto e já vai... Quanto mais você lê, mais rápido você interpreta, com mais agilidade, com melhor compreensão, com melhor qualidade. A prática da leitura se faz presente em nossas vidas desde o momento em que começamos a compreender o mundo à nossa volta. Nós lemos todo instante, interpretamos. Quando uma pessoa fala conosco, eu estou interpretando o que ela está dizendo. A gente vê que a minha interpretação não é boa, quando as pessoas falam comigo, eu demoro a entender. Eu tenho uma dificuldade de entender as pessoas. Isso pode ser uma falta de leitura sua. O que você não tem esse exercício de compreensão do mundo que te cerca. No constante desejo de decifrar e interpretar o sentido das coisas que nos cercam, de perceber o mundo sob diversas perspectivas, de relacionar a realidade ficcional com o que vivemos, no contato com o livro, enfim, em todos esses casos estamos, de certa forma, lendo, embora muitas vezes não nos damos conta disso. Como eu disse, a gente está fazendo as coisas, a gente não se percebe que a gente está interpretando, que a gente está fazendo o exercício de interpretação, né? Então, é fundamental para um crescimento. Cláudio, o que é mais importante para a prova do Enem? Leitura, literatura. Quanto mais você lê, e dá tempo, nunca é tarde, quanto mais você lê, mais facilidade de entendimento de todas as áreas, não é só a língua portuguesa não, tá? Será maior. A atividade de leitura não corresponde a uma simples decodificação de símbolos, mas significa, de fato, interpretar e compreender o que se lê. Lembra de decodificar o símbolo? Que símbolo é esse? A língua portuguesa. Os símbolos são as letras, os fonemas. Não é só decodificar a mesa está cheia. O que significa a mesa estar cheia naquele contexto? Não é só a decodificação do código língua portuguesa. Segundo a Ângela, a leitura precisa permitir que o leitor apreenda o sentido do texto, não podendo transformar-se em mera decifração de signos linguísticos. Temos agora há pouco isso, como eu dei o exemplo. Sem a compreensão semântica, a compreensão de significado, de sentido dos mesmos. Então não adianta só decodificar o código, preciso entender o sentido e a semântica, o significado daquela mensagem. E aí trago para vocês algumas dicas para uma boa interpretação, né? Quais seriam essas dicas? Não é que elas são infalíveis. A questão da interpretação ela é complicada, tá, moçada? Por quê? Diferente de uma análise sintática, em que a gente vai, como é que acha o sujeito da oração, pratica aquilo de uma maneira repetitiva, macetada. Então, eu aprendo a achar o sujeito, classificá-lo, achar um objeto direto, um adjunto adverbial. Diferente disso, a interpretação não tem uma receitinha, um macete para você interpretar. Na verdade, o grande macete é ler. Quanto mais você ler, mais você vai exercitar essa cabecinha pensante e sempre uma facilidade na hora da interpretação do texto, tá? Mas vamos lá. Que dicas poderiam ser essas? Que dicas podem ser úteis? Ler todo o texto procurando ter uma visão geral do assunto. É muito engraçado a preguiça que nós temos. Muitas das vezes, nossa, que texto enorme. Eu nem leio o texto. Sabe o que eu faço? Eu vou para a pergunta. Vejo as respostas e tento achá-la lá no texto. Às vezes funciona. Às vezes. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, dá errado. Até porque a gente tem, em muitas questões, as 5 questões ali estão direitinhas. Tem a ver com o texto. Mas é um detalhe que eu quero ali. Então, se eu não tive o entendimento de um texto, uma visão geral do assunto, eu não conseguirei responder de uma maneira acertada. Posso dar sorte? Pode. Quer tentar sorte ou você quer fazer de maneira consciente a prova? Eu acho que você quer fazer de maneira consciente, até porque está assistindo às nossas aulas por conta disso.
Então, leia sempre o texto todo. Volte ao texto tantas vezes quantas você precisar. Então, se eu precisar voltar 10 vezes ao texto, volte. Mas, Cláudio, a prova do Enem tem tempo. Sim, é complicado. O que eu costumo dizer nessas horas, li o texto, tá, não foi. Li o texto 2, tá brabo de achar a resposta, passa. Passa, vai para outra. Se você perder 20 minutos naquela questão ali, você vai se cansar também, de repente não vai nem conseguir e depois nas outras já vai estar cansado, ou não vai ter tempo de respondê-las. Então pula, até porque você vai desapegar naquele momento daquele questionamento e depois vai retomá-lo com a cuca mais fresca. Vai para outra questão, mas volte quantas vezes você precisar para o entendimento dele. Não permitir que prevaleçam as suas ideias sobre as do autor. O autor está usando lá a ideia dele, é a dele que vale, não é a tua opinião. Então, ele está falando de eutanásia, ele é a favor da eutanásia, eu sou contra, vou marcar uma opção que esteja contra. Não. O que tem que prevalecer é a ideia dele. A minha redação tem lá um texto motivador e tal, mas o meu ponto de vista, beleza, faça do seu... Você, na hora da redação, você vai expor o seu ponto de vista, beleza. Mas, na hora de ler a prova objetiva, em que há o texto de um determinado autor, eu não posso fazer contra-argumento. Eu tenho que entender aquele, mesmo não estando de acordo, e tem que prevalecer a ideia dele e não a minha. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. Eu já vi questão do Enem em que o texto não servia para nada, infelizmente. Da maioria das vezes é óbvio que sim, mas você não precisava do texto, estava na pergunta. A resposta estava na pergunta. Então, a leitura do enunciado, às vezes você lê o texto e compreende o texto maravilhosamente bem, entendi o texto, mas na hora da pergunta não teve atenção. E nas opções também, leia com cuidado, entenda cada opção, o que cada opção quer dizer. Entenda o que a pergunta realmente está, olha a redundância, perguntando, tá? Então, fiquem atentos ao enunciado. Quando duas alternativas lhe parecem corretas, procurar a mais exata ou a mais completa. Sempre vai para a exatidão. Essa aqui está mais exata do que aquela ali que eu estou na dúvida. Está mais completa que a outra. Então é essa que eu vou marcar. Tá? Procure estabelecer quais foram as opiniões expostas pelo autor, definindo o tema e a mensagem. Li o texto. Qual foi o tema desse texto? O tema foi eutanásia. Tá? Qual é a mensagem que ele está me passando? Está me passando a mensagem que, a eutanásia, eu estou dando exemplo, gente, estou dando exemplo de eutanásia, estou dizendo que esse autor é contra ou a favor, mas não é a minha opinião, estou dando só um exemplo, por favor. Então, a mensagem é que é a favor porque está ocupando o leito de pessoas que poderiam estar tendo tratamento, não já desacreditadas, ou sou contra porque a vida tem que ser valorizada, enfim, tá? Essa é a mensagem que ele está me passando. E o autor defende ideias e você deve percebê-las. Ele está defendendo algumas ideias. Que ideias são essas? Você precisa saber quais ideias ele está defendendo, ele está apresentando. Você conseguindo ter essa visão, aí sim, aí você conseguiu entender, compreender o texto de maneira eficiente. Mensagenzinha final. É a compreensão do mundo que torna o homem independente. Então, se eu leio, se eu entendo, se eu compreendo o mundo que me cerca, eu não sou iludido por qualquer um. Não é qualquer discurso vazio, hipócrita e prolixo que irá me desvirtuar daquilo que eu entendo do que é certo e do que é errado. Moçada, aquele abraço. Cabeças pensantes, até um próximo encontro, até uma próxima aula.